Deixa eu acertar aqui. Beleza, vamos que vamos. Pode A hora que tocar. você me mandar bala aí, eu começo. Deixa eu alinhar todo mundo. Então, 3, 2, 1. Olá pessoal, para quem não me conhece, sou o Ronei, sou um dos fundadores do Sistema SysChef e hoje a gente está aqui com o consultor Alexandre Shimadra, especialista em food service. Tudo certo, Alexandre? Tudo certo, tudo certo. Empolgado pra caramba, essa conversa vai ser boa. Então, Alexandre, levando em consideração toda a tua experiência e teu conhecimento, eu gostaria de tirar algumas dúvidas contigo que acabaram surgindo entre nossos clientes e até mesmo entre nossa equipe. Preparado? Vamos, só mandar. Manda aí. Então, uma questão básica, né? Hoje que todo dono de food service aí está começando, quais são os desafios que esse restaurante tem aí quando ele abre as portas? Cara, é uma reflexão que eu tenho tido ultimamente, que é um negócio que não me deixa feliz, mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que lidar, assim. A gente ouve que todo mundo tem que organizar financeiramente as coisas, deixar tudo em ordem. Eu, como consultor financeiro, acredito muito nisso. Mas, no final das contas, a gente vê um monte de restaurantes, um monte de negócios que não tem nada, que sobrevivem a vida inteira sem controles financeiros. Né? Então, até que ponto a gente tem que ter todos os controles financeiros logo de cara? E, na verdade, não precisa, né? Não para sobrevivência, pelo menos. Por mais incoerente, né? Então, um consultor financeiro falando para não fazer controle financeiro. Por mais que seja incoerente isso, eu acho que existem fases, existem momentos para você avaliar o seu negócio. Então, assim, eu acho que até os negócios em TI evoluíram muito por isso, né? Então, que é a história do mínimo produto viável, né? Então, meu R barato, R rápido, né? Porque justamente para você, assim, você abre um negócio, se você fizer muito investimento, existe uma expectativa de retorno muito grande sobre aquilo. E não necessariamente aquilo é o melhor negócio do mundo. Então, assim, de cara, na abertura do negócio, eu acho que você tem que ter o básico bem feito. O que é o básico bem feito? Então, uma estrutura que consiga controlar suas vendas, porque você vai ter que fazer ajustes nas suas estruturas de vendas, um controle financeiro ultra básico, né, de entradas e saídas, e o fechamento de caixa. E o controle financeiro, talvez, até passa. Sabe por quê? E aí que essa história da maturidade, né? Se é um negócio muito pequenininho, né? Então o cara trabalha com a família dele, né? Então é ele, a esposa, ou é ele, a irmã, né? Tem 3 pessoas da família trabalhando no negócio. Essa galera está começando a trabalhar. Não tem necessidade de fazer um controle tão apurado, tão minucioso do estoque, por exemplo, porque quem está controlando é a família, quem está produzindo é a família. E às vezes ele Então, nem tem tempo, né? Ele não tem tempo para essa parte tão detalhada, né? exatamente. Não tem tempo, cara. Para você ver como fica complicado, né? Então, assim, o cara está começando agora, ele tem que fazer de tudo, tem que agradar o cliente, tem que gerar padrão no alimento, tem que fazer que o alimento fique na qualidade adequada, que seja gostoso, sabe? Que seja atraente, que faça o cara voltar. E ele tem toda uma estrutura financeira, administrativa, que ele tem que controlar. Não vai acontecer. Essa que é a verdade. Então, O ideal ele é começar então enxuto, né? Digamos assim, com pouca coisa, um controlezinho ali, a parte isso. operacional, digamos que tem que estar 100%, né? Quando a gente, eu não sei o que você entende por operacional, assim, mas quando a gente fala Atendimento, a parte do atendimento, atendimento e produto, digo operacional ali, né? isso aí, isso aí, isso aí. Se você conseguir, e assim, ó, de tudo que eu falei, se você conseguir fazer o fechamento de caixa, você está na frente de 80% dos clientes. É verdade, Né? é verdade. Fechamento de caixa é um desafio gigantesco, né? Porque existe um monte de movimentação para que os números batam realmente. Então, se você. Eu acho que o primeiro desafio é o fechamento de caixa. Né? Então, existem outras portas que ficam abertas, que podem vazar dinheiro, mas se você fizer o fechamento de caixa, você já está bem na frente. E se ele implantar só se te cortando ali, se ele implantar um processo ali de atendimento e tal, ali de uma contagem mínima de estoque, ele também já ajuda ele, né? Já, então, mas vamos pensar na maturidade do negócio, né? De que negócio que a gente está falando. Então, pensa, se a gente estiver falando desse mini negócio em que trabalha a família, em que trabalha o dono e mais 2, por mais que doa o meu coração, é pior que vai ficar gravado isso. Mas se o controle é muito
se o negócio é pequeno e o dono está muito próximo, a chance de haver roubos, de haver desperdício diminui muito. É verdade. Então dá foco na venda, entendeu? No teste do modelo, saca? Então, e aí assim, daqui a pouco eu vou dar um curso para mini empresário, tipo, nessa pandemia, né? Então muita gente começou a cozinhar em casa e vender, né? Então vou dar curso para essa galera, né? Então vai ter Páscoa agora, então a galera que vai fazer ovo de Páscoa, vai fazer essas coisas. E eu fiquei pensando, cara, qual que é o mínimo, né? Qual que é o mínimo, o mais básico? E eu acho difícil você conseguir evoluir o seu negócio se você não entende direito as suas vendas, tá ligado? A única certeza, uma das grandes certezas que você vai ter no seu negócio é que você vai errar, de cara, bate pronto, você vai errar o seu cardápio, você vai errar seu atendimento, você vai errar suas compras, você vai errar os seus funcionários, você vai errar o seu financeiro, você vai errar um monte de coisa. Sim. Tá Mas ligado? ere rápido para começar a acertar rápido, né? Exatamente. E aí, assim, você só sabe que você está errado se você consegue olhar para trás. Se você não tem os históricos de vendas, você não consegue olhar para trás. Você fica só com a sua impressão. E geralmente ela tá errada. Tá ligado? Então, eu já puxando a farinha pro meu saco também, né? Eu acho que se esse pequeno empresário que tá ali há anos, ou que abriu, mas ainda tá com uma casa e tal, ele precisa ter um software, um sistema pelo menos de frente de caixa ali para registrar suas vendas, né? Hoje o sistema, o SysChef, ele já tem um módulo só para venda, né? Então você não precisa contratar estoque, não precisa contratar o sistema por completo. Contrata um módulo de vendas lá, registra as suas vendas para ver picos de vendas, ver quais pratos mais saem, né? Eu acho que é bem interessante também para esse cara que está começando já iniciar com um sistema, né? Na minha opinião, cara, não existe mais empresa sem software. Não existe. Tá? Eu já uso o SysChef já há muito tempo com meus clientes, né? Mas não existe empresa sem software. Porque, assim, mas o meu primo, ele tinha uma empresa lá, ele controlava tudo no papel. Tá, possivelmente ele está do mesmo tamanho. Ou ele morreu. Porque não é o jeito que se administra hoje em dia. Hoje se administra usando software. Não tem jeito. Não tem jeito. E assim, você vai ficar somando. Imagina a vida do maluco que quer controlar a venda no papel. Sim. Sabe? Imagina o cara pegando papelzinho, tá ligado? Tabelinha e somando quantos lanches saiu de cada cara. Isso é insano. Mas aí você imagina que hoje tem restaurantes ainda que tem buffet por quilo, que tem uma pessoa lá na balança anotando o peso do prato para daí chegar lá no caixa e ter que somar novamente esse peso. Tipo, é um desperdício de mão de obra, de tempo e falta de gestão, né? Cara, você destruiu a minha vontade de estar nessa live. Me deu uma canseira agora, mano. Puta, né? Esse negócio de escrever no papelzinho é pra acabar. É pra acabar, não existe. Então, assim, eu tô... talvez eu esteja sendo muito enérgico, mas a verdade é que a gente, acho que nós dois, né, temos intenções parecidas com as empresas. A gente quer que as empresas sobrevivam, porque para mim ter um case de sucesso é fantástico. Sim. Tá ligado? E quando você vê esse tipo de coisa, você sabe que o cara tá capengando, ele tá tomando decisão errada, ele não tá escolhendo certo, né? E o problema, e assim, né? Então, aumentou o combustível, portanto, vai aumentar a carne, portanto, vai aumentar o macarrão, o arroz, o feijão, vai aumentar tudo. E aí? Tá ligado? E aí? O que você vai fazer? Né? Que decisão que você vai tomar? Onde você vai alterar? Se você não tem um software que minimamente te dá o que vende mais e menos, o que você vai fazer? Pois é, não tem, né? Às vezes o cara começa a cortar custos da onde não deveria, né? Exatamente. Porque ele não tem essas métricas, ele não tem esses números, né? Sim. Mas eu acho que dessa parte de quem tá começando, acho que já deu pra gente esclarecer, né? Uhum. E pensando num cara que já tá ali, tipo, há um ano e meio, que já tem uma base de clientes, o que esse cara precisa para estourar, para continuar crescendo e organizar a casa dele? Eu acho que antes de mais nada, você tem que olhar para o seu negócio e ter a perspectiva dele, entendeu? Se você olha para ele, você fala para mim, Alexandre, para mim tá bom, tá beleza assim, não quero crescer muito, não quero mais ter funcionário, não quero mais lidar com o fornecedor, beleza. Não é essa conversa que a gente está tendo agora, tá ligado?
essa conversa aqui é para quem quer crescer realmente. Assim, Alexandre, ó, eu vou te falar de mim, entendeu? Eu moro num apartamento, a gente construiu eu que coloquei esse papel de parede, super lindão, tá ligado? Eu quero um apartamento maior, eu quero trocar meu carro, tá ligado? Eu quero viajar, eu quero conhecer outros continentes, tá ligado? Eu tenho ambições materiais, entendeu? Então, se você tem ambições materiais, e você pode ter, e negócio de alimentação é um ótimo caminho para você fazer isso, você tem que fazer algumas coisas que eu acho mínimas para você conseguir avançar um negócio, sabe? Primeiro, colocar as contas em ordem. Então, diferente do cara que estava começando, um cara que já tem 1 ano e meio de casa, ele precisa ter o fluxo de caixa dele em ordem. Ele precisa saber quanto que entra e sai. Não tem jeito, né? E Já aí... não é mais o cara que tá ali com a família, ele já tem funcionários, né? Ele não é um cara que começou ali com a família, ele já precisa dar um passo maior, né? Organizar mais, né? Exatamente. E o risco maior também, né? E aí assim, tem um problema físico mesmo, físico Einstein, tá ligado? Você não vai estar nos locais, então você já não está mais na cozinha, você já não está mais no caixa, você já não está mais recebendo o produto. Então, se você não tem um processo que organiza isso, a chance de dar errado é muito grande. Né? Então, então, vamos começando lá de trás. Primeira coisa, contas em ordem. Todas as entradas e saídas precisam ser conhecidas e controladas. Né? Se você não tem isso, você dificilmente vai conseguir tomar a decisão certa, pensar em orçamento. Não que já exista um orçamento aí na sua cabeça, mas ter o início desse pensamento orçamentário. Assim, cara, quanto que eu estou gastando? O tanto de folha é o tanto adequado mesmo? E se eu diminuir aqui? Né? Então, num outro cliente meu, a gente está ajudando a ter uma cozinha de produção. De cara, vai economizar mais de R$2.000 em conta de luz. Faz ideia? Pois é. Porra, é uma puta diferença, tá ligado? R$2.000 é um funcionário. Sim. Pois é, ele tá pagando um funcionário só com uma redução de custos, né? Só com ar-condicionado. Manja, então assim, mas lógico, Alexandre, eu vou diminuir e tal, mas você só sabe onde diminuir quando você tem histórico, isso controlado. Né? E muitas vezes, isso que eu vejo, né, as pessoas até lançam as coisas, eles até tentam controlar. No entanto, eles não confiam no sistema. Eles não sabem direito se aquele sistema vale a pena ou não. Né? Eu acho que isso é uma das vantagens do SysChef. Vocês trabalham na parte de retaguarda. Então, se encontra muito sistema que faz esses controles de vendas, até sistemas grátis. Mas quando você começa a avançar, você percebe que esses outros sistemas não dão conta. Eu escolhi o SysChef por causa do retaguarda. Eu quase não uso a frente de caixa. Eu não sei vender. Você me colocar a frente de caixa é o garçom, o caixa é quem tá no trabalho braçal lá, digamos assim, né? E a retaguarda já é pro um gestor, pro cara que quer números, quer informação, né? Exato. Até por isso que a gente, que nem eu comentei lá no início, né? A gente modularizou todo o sistema. Então, o cara que está começando, começa lá com a frente de caixa, organizando aquela parte de processo de venda, de pesagens, de impressões de pedidos. Aí depois ele vai crescendo e vai sentindo a necessidade de fazer uma gestão mais completa do negócio, né? Então, mas você percebe que na sua própria fala, quem é o gestor? É o cara que já está num passo adiante. E aí que eu acho legal alguém que entra para pegar somente o frente de caixa do SysChef, porque ele já acostuma com um sistema que vai ser bom no longo prazo. Uhum. E já vai dar suporte para o crescimento dele. Então, muitas vezes eu entro nas empresas e tem que trocar software. E aí é um choque gigante, porque os garçons estão acostumados, o cadastro não é bem aquele, falta alguns detalhes, os acompanhamentos, tem um produto que é feito em etapas, sabe? Então tem um monte de gambiarrinha que é feita em sistemas mais simples. Praticamente cada cardápio de cada restaurante tem seu diferencial, né? Então, às vezes, você trocou de software, né, para ser um melhor, mas às vezes você vai ter que adaptar alguma coisa, porque o cardápio não se encaixa da melhor forma, né? Exatamente. Mas aí o dono da empresa, ou o consultor, a pessoa que tomou essa decisão, ela tem que olhar num contexto maior, né? Tipo, às vezes eu vou ter uma dificuldadezinha num ponto, mas eu tenho todo o resto que vai me complementar, né? Que vai me ajudar. Exatamente. Outro ponto que eu acho que o cara que está nesse segundo momento já tem que estar em ordem, já tem que estar com a cabeça já caminhando, é ficha técnica. Né? Então, assim, não dá mais para errar custo. Né? Então, o cara... até porque, possivelmente, não é ele que produz tudo.
Então, se ele não tem outros indicativos, né, outros pontos de contato que diga para ele se ele está certo ou está errado, o que ele vai fazer? Né? Ele só Pois vai é. acreditar que está tudo certo, né? E nunca está. Nunca está. E Essa que é a daí a gente volta naquele ponto lá de compra de mercadoria, de custo, né, de mercadoria. Então, às vezes, aumentou o combustível. Esse produto não vai refletir agora, mas na próxima compra já vem. E se ele não ir reajustando os preços da venda, do que ele vai cobrar, ele vai chegar a um ponto que ele não vai mais ter capital para comprar mais produto, né? Ele vai quebrar, né? Sim. Mais hora menos hora vem. Mais hora menos hora vem. Então, e aí, assim, né? Logo que começou a crise lá atrás, lá em 2020, né? Perguntaram para mim assim, Alexandre, como estão seus clientes, né? E aí o consultor acaba virando um ponto de referência. Né? Eu falo assim, os clientes que já estavam organizados estão lidando melhor. Né? E isso é o que vai acontecer sempre e para sempre e por Sim. toda a eternidade. Então, em 3042, quando tiver uma crise do petróleo lá, Eu do petróleo... acho que essa crise vai ser agora. É verdade. A crise de 2022 de petróleo, quem que vai se dar bem? Quem está preparado. E o que é estar preparado? É ter os indicadores em dia, conhecer os custos, ver o que você vai mudar no seu cardápio, né? Então, vai ter inflação. E aí, infelizmente, né, ou sei lá, ou seja só um fato de mercado, os restaurantes não vão poder repassar, de repente, o preço. Então, dobrou o preço da carne, você não vai poder dobrar o preço do seu buffet. Não vai. Ele Entendeu? tem que, Você vai morrer. ele tem que conhecer os números deles, os custos, e às vezes um prato que vai 300 gramas de carne, ele vai ter que reduzir alguma quantidade ali para continuar mantendo o mesmo preço até ele conseguir atualizar tudo, né? Sei lá, uma sugestão, né? Mas enfim, né? Mas é uma ótima sugestão, né? O meu cliente chama isso de estratégia do chocolate. O chocolate diminui É verdade. A barrinha de chocolate continua R$ 1, né? Mas ela é cada vez menor, né? cada vez menor. Tem uma contagem do Toblerone, tá ligado? Tinha 21 quadradinhos, agora tem 20, tá ligado? Tem até um Bem isso aí. indicador disso aí. Mas aí Mas o que você dá de dica assim para esse cara começar a fazer uma contagem de estoque assim? Por onde que ele começa, assim, Alexandre? começa pelos produtos não produzidos. Começa pelas bebidas, que é o principal, tá ligado? Na verdade, começa pelas bebidas para você pegar o jeito. Entendeu? Porque daí, uma vez que você começa pelas bebidas, você entende como funciona. Para você pedir para o seu gerente ou para o seu garçom, alguém vai ter que fazer essa contagem. Né? O seu sistema vai ter que soltar o relatório de quanto foi consumido naquela noite. Então você vai ter que aprender aonde tira esse relatório, como funciona. Então, quer começar do zero, nunca fez na vida, começa com os produtos não preparados, os produtos prontos, né? Principalmente as bebidas. Depois, você vai ter que pegar os produtos mais caros, que são as proteínas. As proteínas, laticínios, né, os queijos, que são os principais, né? Proteínas e queijos. E aí, assim, pouco a pouco, só que é aí que está a cadeia, né? As proteínas, você tem que fazer de um jeito ou de outro. Né? Você tem que saber quando você está consumindo de carne, mesmo que não esteja no sistema, mesmo que você não tenha umas fichas técnicas muito boas. Mas a proteína você tem que saber. Porém, para você fazer um processo adequado de controle de estoque, aí a cadeia precisa estar mais organizada. A cadeia administrativa. O que eu quero dizer com isso? A entrada de produtos, a entrada das notas, a auditoria de estoque, as contagens semanais, as fichas técnicas, as produções. Quando isso tudo está em ordem, daí sim se consegue um controle de estoque adequado. Né? Mas para você chegar lá, é um belo de um passo, assim, sabe? Então, demora alguns meses até esse negócio encaixar realmente, você conseguir fazer esses comparativos. Mas quer começar agora? Tipo, tem 1 ano e meio, eu acho que eu preciso começar a organizar. Começa com as bebidas, porque é mais fácil de ver, e depois passa para as proteínas. Assim, o negócio já vai mais encaixado, sabe? Você vai conseguir chegar mais rápido onde você tem que chegar, sabe? Hoje a gente vê bastante clientes que entram, né? Bastante empolgados, né? E a gente sabe que é um trabalho bem doloroso no começo, né? Para ele começar a fazer esse controle, para ele lançar tudo certinho. A gente parte dessa aí, de começar com produtos de terceiros, né? De revenda. Então você compra o refrigerante, vende o refrigerante
E então você tem um controle de estoque mais simples, né? Até ele pegar o jeito mesmo e montar processos, né? Porque se a gente pegar a proteína, pegar esses produtos que vão ser transformados na cozinha, alguém vai ter que registrar essa saída, né? Pegou lá no depósito, vai ter que anotar em algum lugar ou já lançar no sistema. Então, é um trabalho e ele tem que ter pessoas para fazer isso também, né? Sim. Você vai ver como a gente partiu de um negócio do zero e agora a gente está passando para 1 ano e meio e a gente já está falando de outro negócio. Já está falando de um negócio que exige um controle administrativo. Então, se o dono faz o financeiro e está na cozinha, você já tem um probleminha na mão aí. Se o dono faz o caixa e faz faz todas as compras, você, cara... E o dia que esse cara faltar, ficar doente, esse cara que não puder, não vai no restaurante, vai parar toda a operação dele, ou o sistema vai virar uma bagunça, né? Porque ninguém vai anotar nada, ninguém vai fechar mais nada. Exatamente. Então bem isso, né? Ele tem que começar a delegar para ele só ficar na parte de gestão, né? Exatamente. E que, principalmente para o dono que veio de uma área operacional, então assim, o dono que veio, o dono era garçom, por exemplo, ficar na frente do computador não parece trabalho, sabe? Sim. E parece que gestão não é trabalho, parece que gestão, fala assim, não, eu vou ficar vendo tabela, lançar nota, eu quero atender cliente, eu quero colocar carne na churrasqueira. Então, não. O seu trabalho mas daí que dica que você dá pro cara mudar essa mentalidade, ele se formar? Porque é uma coisa que tá dentro da pessoa, né? Tipo, a gente vê que eu tenho vários amigos que são donos de restaurantes. Cara, você vê que ele tá lá no caixa, que ele tá lá na cozinha e ele não muda, tipo, ele não consegue sair dessa rotina. Agora é a minha vez, né? Chama a consultoria. Não, mas você... Tá certo? É a dica que a gente dá também, cara. Chama um consultor pra mudar isso. Porque assim, esse dono, ele precisa de uma conversa profissional, de um cara que sabe o que tá falando. Então, todo mundo já falou para ele. Eu tenho meu curso, né? Depois eu quero um tempinho para fazer o meu merchan. Não, pode ir fazendo aí. Putz, esqueci o que eu ia falar. Esse cara precisa de um consultor para mudar. Ele precisa de ajuda, né? Então ele precisa de alguém profissional que converse no mano a mano com ele para mostrar para ele. Lembrei. Nenhum dono é besta. A galera não é tapada, tá ligado? A galera não é tapada. Esses seus amigos que são donos de restaurante, eles não são burros. Não, eles têm um restaurante, ele tem anos tipo, muita coisa deu certo. Mas por que ele continua agarrado no caixa? Porque nunca conversaram com ele, explicaram o processo. Então, vamos implantar um processo, então? Eu acho, se eu chego no restaurante, o cara tá no caixa, eu sei que o restaurante tem problemas. Porque o dono não tá vendo as coisas que os funcionários não entendem. Sabe? Tipo, não consegue ver o olhar. Quando o cara dá a primeira mordida, sabe? O dono sabe se o cliente gostou ou não. Às vezes o garçom não sabe. Então, esses detalhes que são subjetivos ficam no ar, sabe? E aí você começa a atrapalhar o futuro do negócio. Porque esses detalhes precisam ser melhorados. E o controle de caixa, ele é processual. O controle de produção, ele é processual. Deve ser seguido etapas sequenciais, claras, específicas, para fazer isso. E é possível fazer isso. Né? Então, é muito... Cara, é muito fácil colocar um caixa para funcionar e descobrir se o cara tá te roubando. É muito fácil. Sim. Sabe? Então, apesar que hoje em dia eu descobri alguns golpes diferentes. Não vou falar aqui, porque senão vai incentivar o povo. Mas depois você me conta aí no office daí. Depois eu te conto uns golpes que eu falei, nossa, mas assim, com fechamento de caixa não passa. Se faz o fechamento de caixa, conciliação bancária, você pega a malandragem, sabe? Sim. Então, assim, a gente já tá falando de coisas mais complicadas que você só pega se você tem um dono que já não que consegue se afastar do operacional. Não significa que ele precisa... A partir de hoje eu saio do operacional, foda-se todo... Coloca uns pia aí. Dane-se todo mundo e cada um se vira aí, senão eu vou demitir todo mundo. Não é esse o papel dele. Ele vai sair do operacional para coordenar essa equipe, né? Para ajudar, né? Isso. Ele vai e mais importante que isso, eu acho, ele vai ensinar as pessoas a fazerem o papel que ele faz. É isso aí. Entendeu? Então, o que é um fechamento de caixa? Eu tô brigando com meus clientes por causa de fechamento de caixa.
Eles disseram que tem as etapas e eu não vi isso ainda. Enquanto eu não ver o papel, eu não fico satisfeito. Então, como que faz o fechamento de caixa? Ele tem que sentar e apresentar o processo para a nova pessoa que vai fazer esse controle. Para quê? Para que ele possa se afastar e olhar o negócio acontecendo, sabe? Então, quando o cara está nesse momento, ele já tem que começar a pensar, mudar a mentalidade dele, que ele já não é mais da operação, ele não é caixa, ele não é garçom, ele não é cozinheiro, para se tornar dono. E dono é uma outra função. Né? E aí, assim, mas o cara não solta o caixa. Vamos entender. Né? Eu já lidei com muito. Nesse curso que eu vou fazer aí, vai ter um módulo de como lidar com... Não, faz parte do módulo, não é extra, não. Que a pergunta é, será que eu sou um cabeça dura? Como lidar com cabeça dura? Eu vou te falar assim, como consultor, quando eu lidei com cabeças duras, ninguém é besta. O que aconteceu foi, eu mostrei os dados. Assim, você tá vendo? Se a gente faz desse jeito aqui, a cozinha continua fazendo besteira. E a gente tá perdendo dinheiro lá na cozinha, enquanto você tá aqui perdendo tempo contando moedinho. Enquanto você tá atendendo os clientes aqui e não deixando os garçons, quando você falta, essa casa não funciona. Então, será que você... e aí, assim, é uma conversa meio doída, mas o tom é mais ou menos assim. Se você quer crescer, esse não é o caminho. Mas se você não quiser crescer, tá tudo bem. O negócio é seu. Tudo bem. Se você tá feliz no caixa, tá feliz do jeito como esse negócio roda, tá tudo beleza. Entendeu? Mas se você quiser realmente evoluir, se você quiser, e é possível, cara, gerenciar, ter um negócio de sucesso é possível. Sem você estar na operação o dia inteiro. Então, eu tava ouvindo um áudio esses dias, e o cara falou assim, porque o dono vai pra praia. E a gente ouve isso, eu ainda sinto isso, tá? Mas é uma coisa que tem que ser desenvolvida, assim, sabe? O dono, ele merece ir pra praia, porque lá atrás ele assumiu o risco. Essa que é a verdade. Porque lá atrás ninguém quis abrir um negócio. Os funcionários estão trabalhando e tem um mês de férias, beleza. E o dono tem 3 meses de férias. Mas quando ele estava ferrado, e se você sair e entrar com o processo trabalhista, quem arca é o dono. E quantos anos ele ficou sem tirar férias, né? Exato, cara. E quantos anos ele ficou sem salário? Né? Ele pagou para ter aquele benefício, né? Ele teve o sofrimento dele para ele ter essas conquistas no futuro, né? Exato. Mas... Só que tá. Ele só consegue usufruir disso somente se ele organizar os processos da casa. Sim, é verdade. E pensando já em toda essa organização, esse seria já uma etapa, Alexandre, para um cara que quer abrir mais uma casa, abrir mais um negócio? Então, cuidado, né? Muito cuidado. Mas se eu tenho um restaurante aqui e eu tô há 20 anos com ele já e tá me sobrando dinheiro, se eu abrir mais um, vai sobrar mais, não é assim a conta? Não é assim. Geralmente é ao contrário, né? Na maior parte dos casos, as pessoas abrem e sobra menos dinheiro, e dá mais cagada. E a chance de quebrar os dois é gigante, né? O que eu digo disso aí é o seguinte, é mais fácil crescer que encolher. É muito mais fácil. É muito mais fácil você abrir um contrato de um novo espaço para alugar, contratar um monte de gente, do que você demitir um monte de gente e devolver um local. Entendeu? E aí você devolve o local, você fez uma senhora obra, um monte de investimento naquele negócio. E aí você tem que devolver. Então é muito mais fácil crescer do que encolher. Então o crescimento tem que ser muito bem pensado. E a chance de dar errado é gigantesca. É gigantesca. Então você não pode esquecer que você está no Brasil. Né? Então, né? Você tem uma carga tributária gigante. Né? O Simples Nacional, nas faixas mais altas, dá 24% de imposto, 27%. É muito imposto. Nossa. Para você ter uma empresa que faz 15% de lucro, você já é um deus. É verdade. Já está no supra-sumo dos restaurantes do mundo. E daí tirando isso, tu tem custo com aplicativos, custo com outras coisas que vai mordendo uma fatia aí do teu lucro também, né? Razoável. Sabe, você sabe quanto que é o lucro do Burger King? Não, tô 4%. Por fora. Pois é. 4%, cara. Não pode dar nada errado, né? Nada. Se uma vírgula fora vai dar... Meu amigo, 4%. É muito pouco. Então, se você não está preparado, se você não está organizado para crescer, não cresça. Essa que é a real.
não cresça. Né? Um cliente meu estava querendo abrir outras unidades, eu falei para ele assim, ó, você está proibido de falar em crescimento sem os processos em ordem. Proibido. É isso que eu ia te perguntar agora, né? Se tu tinha algum case, alguma história de alguém que tava querendo abrir mais casas. Tenho, cara. Eu tenho 2 casos trágicos. Assim. Eu cheguei no restaurante, aí ele falou assim, porque a gente já alugou aquele espaço ali, e a gente vai mudar para lá, e a gente vai fazer obra. Eu falei, legal. Mas é o seguinte, eu dei uma olhada no extrato e a gente não tem dinheiro. Vai entrar um investidor, vocês estão pegando empréstimo, como que vai ser? Ele, não, a gente vai dar um jeito. Eu falei, negativo. Não soube os meus olhos, não soube o meu olhar. Você tá louco. Você tá maluco. O que você está fazendo? Na fé e na força. Cara, eles iam entrar numa obra sem dinheiro, assim, já com empréstimo, devendo, negativo, tudo errado, cara. Ia dar merda. Grandão. E aí, graças a Deus, não fizeram isso. Passou alguns meses, a gente entrou numa crise muito brava, sabe? Atrasamos o fornecedor. E eu fiquei sem receber um tempo, sabe? Para deixar o negócio em ordem, conseguir corrigir os custos, começar a deixar, fazer o negócio se tornar sustentável novamente, para daí sim pensar em crescimento. Hoje, até eu dei a ideia, falei assim, cara, tô pensando na terceira casa. Agora a gente está pensando em ficar com o caixa, vamos montar nossa cozinha. Depois da cozinha, já dá para a gente começar a pensar na terceira casa. Por quê? Porque os processos estão em ordem. A gente faz reunião semanal dos indicadores. Então, eu sei para onde está apontando o GPS. Tá ligado? Então, o cara está no meio do deserto, do mercado, o alvo é lá na frente, mas ele vai caminhando, ele não sabe se ele está andando em direção ao objetivo ou não. E quando você tem os controles financeiros, os indicadores, eu sei. Assim, a gente está vendendo menos acompanhamento. O volume de vendas do iFood para o Nemo aumentou. Então, o iFood é caro para vender. Preciso que venda mais do outro aplicativo para a gente equilibrar essa conta. Essa taxa aqui que a gente paga no Alelo está muito alta. Liga lá e conversa. Esse produto aqui está caro. E aí o cara tem capacidade, estrutura para pensar em novas casas. Eu vou te dar um outro exemplo pior. Mas depois eu quero um exemplo de um que deu certo também. Não, mas esse primeiro. Ele deu certo porque organizou, né? Porque tipo, deu um passo para trás e eles conseguiram avançar, tá ligado? É o exemplo que deu certo. O exemplo que deu. Cara, de certo e errado é difícil falar, mas nesse caso, eu fui contratado, era um restaurante grande, já tinha 5 unidades. E eu fiquei feliz da vida. Falei, nossa, restaurante grande, cara, 5 unidades, pra mim é super divertido. Tava voando. Sabe? Nossa, tá voando, vai ser da hora. Cara, eu vou expandir pra tudo quanto é cidade, já tô pensando na franquia. Nossa, vai ser da hora. Bom, sentei com eles e comecei a analisar. Eu sempre começo igual, né? Pega a documentação, dei uma olhada, falei assim, tá faltando dinheiro aqui e tal, não tô entendendo. Eu queria entender melhor o fechamento de caixa. Então, a gente não faz fechamento de caixa. Peraí, vocês têm 5 unidades? Vocês não fazem fechamento de caixa? Você não tem ideia do volume de dinheiro que foi roubado deles. Caralho. Você não faz ideia. Mas Moral da roubava história. no caixa mesmo, ali nas No vendas. caixa, pegava o dinheiro. Meu Deus. Moral da história. Eles não tinham estrutura nenhuma para ser daquele tamanho. Nenhuma. E aí a gente começou a fechar as casas. Graças a Deus deu tempo. Então de 5 reduziu para 2. E o negócio começou a caminhar. Daí meu contrato acabou lá. Sabe? Então, teve que devolver apartamento que eles tinham comprado, carro, consórcio, devolveu tudo, pegou todo esse dinheiro de volta para a empresa, para deixar o negócio razoável, para daí sim começar a galgar de novo. E assim, imagina o tempo que se perdeu com isso. Se tivessem se mantido em 2 casas, seria muito melhor. Né? Então, quando a gente fala em estrutura financeira para uma empresa que quer crescer, não dá para errar nas coisas. Sabe? Então você tem que ter controle absoluto das suas fichas técnicas e dessas fichas técnicas dentro do sistema, que é um negócio complicadíssimo de fazer, não é? Você vê, né? Sim. Me fala você, assim, né? Quantos dos seus clientes têm ficha técnica implantada, assim, que usa realmente? Olha, contratado, quase todos. Não, contratado, beleza. Contratados, quase todos. É aquilo que eu falei. É que nem comprar livro, tá ligado? Compra um monte de livro, mas lê. É bem nessa pegada. A pessoa, que nem eu falei, ela vem empolgada, achando que, nossa, eu vou controlar tudo. Eu vou... Em 15 dias vai estar tudo certo. E não é assim, né? Que usa realmente, eu acredito que
15%, 20% dos clientes devem lançar e configurar isso. Quem analisa essas informações aí eu não sei te passar. Cara, eu vou te falar que nem 5%. Porque no fundo do meu coração, eu nunca vi. Eu nunca vi. Em todo cliente que eu entrei, que eu conversei, eu nunca vi um sistema com as fichas implantadas. Tá ligado? Tanto que os sistemas conversam comigo e falam assim, cara, tem um cara que faz, ele faz. Tipo, solta fogo, sabe? Porque é um milagre. É bem nessa pegada. E ainda eu Por aí. tenho alguns clientes que querem controlar vários locais de estoque, não só a ficha técnica. Eu compro, eu jogo lá no depósito, do depósito eu transfiro para a geladeira, para não sei o que. Cara, tu imagina a complexibilidade de todo esse controle de estoque. Sim. O cara começa, ele não tem estrutura, dá 2 meses ele abandona, né? Sim. Então Sim. ele precisa de um apoio para isso, né? Precisa de um consultor, precisa de equipe capacitada, dele estar nessa parte de gestão, cobrando as pessoas, orientando, né? Então, ele sozinho não vai conseguir fazer. Não faz. Para você ter uma ideia, então você aí que tá vendo o vídeo, você ter uma ideia, um dos relatórios que eu faço tem mais de 300 mil linhas. Sabe? Então, se você nunca lidou com esse volume de informação, imagina isso vezes 10, sabe? Porque tem indicador para tudo quanto é lado. Sim. Então, sozinho, e assim, cara, eu tenho conhecimento de Excel, eu não tenho conhecimento de programação, eu tenho conhecimento de Excel, bastante. Eu conheço coisas de Excel que as pessoas não usam. Para mim, é mais fácil. E eu faço rápido e consigo entregar isso semanalmente. Um cara que nunca fez isso, ele não consegue entregar em 3 anos. Pois é. Então se você já está com pensando em segunda casa, você já tem que começar a pensar a contratar pessoas de um nível profissional diferente. Tá ligado? Porque não é Power BI, sabe? Ninguém não ouviu falar, tipo, a Power Query, o que é isso, sabe? Sim. Então, tem algumas coisas para análise de dados, de estrutura financeira, de entendimento de negócios, que não dá para chamar o estagiário. Não dá para colocar o seu primo, sabe? Não dá. E o sistema, claro que a gente quer atender todos os setores, todos os indicadores, mas o sistema nem sempre vai entregar todos esses números. Existe uma fatia ali de informações que uma pessoa tem que ir lá e compilar essas informações, né? Coletar as informações do sistema, jogar numa planilha de 300 mil linhas lá e transformar em dados que ele vai tomar uma decisão, né? Exatamente. Então o sistema ele serve para quê? Para registrar as informações e fornecer essas informações. Aí o consultor, o dono, o gestor, quem for usar, que tem que tomar a decisão de quais informações ele tem que usar, né? Exatamente. E assim, isso é uma confusão muito grande assim, no mercado. Porque o sistema não solta relatório. Então, cara, você comprou um sistema pré-pronto. Essa que é a verdade. Você comprou um sistema genérico, que atende todos os tipos de restaurante. Por ser assim, não vai ter coisas específicas de você. O papel do sistema é principalmente de controle, não é de análise. Né? E isso é uma coisa que as pessoas demoram a entender. Assim. Então, o sistema não vai trazer as coisas prontinhas para você. Mas ele é a melhor estrutura, melhor forma que a humanidade criou para controlar uma empresa, um sistema. Tá ligado? O que significa isso? Significa o que é controle? O lançamento das vendas, o lançamento das notas, as saídas dos produtos, o controle de entrada e saída dos insumos para as produções. Né? É para isso que serve o sistema. Né? Então, assim, o sistema tem que te entregar um controle muito bem feito. E por isso que eu escolhi o SysChef lá atrás. Eu avalio muito sistema por aí. E assim, você sabe, né? Eu lembro da visita que você veio fazer aqui pra gente, né? Quantos caras foram aí? Foi ninguém. De consultor, acho que foi o único que você veio assim, tipo, pra... É nóis. Mas faz uns 5, 6 anos, né? 5 anos. Vocês eram desse tamanho assim. Nossa, nós estávamos numa salinha de 40 metros quadrados, acho. Pequenininho, cara. Mas já tinha sala de reunião. Tinha sala de reunião. Sim, foi legal. Então, assim, desses 5 anos, eu testo muito o sistema. Muito sistema. E vocês estão na minha lista de prioridade. Sabe? Porque eu gosto muito da estrutura de retaguarda. Sabe? Então, e vocês, pelo menos, como eu sou o cara que analiso, vocês me respondem muito rápido quando eu preciso de um relatório novo, uma coisa mais específica.
sabe? Então eu acho que funciona. Né? E para o controle, o dono consegue fazer. Né? Então eu acho que encaixa bem, sabe? Bom, então tá. Falamos de processo e falamos de custo. E já a Tem um, gente. Não sei se tu tem mais alguma coisa pra complementar aí, senão a gente vai se eu não encaminhando. sei. Cara, se você me deixar, eu falo 5 dias seguidos. Então Não, a gente você me tem dá tempo direção. ainda. Deu meia hora de live, 40, Meia hora, 40 minutos meia hora. de conversa aí. Tá. Pode meter bala aí. Se tiver de assunto aí, a gente tá disponível aqui. Tá. Uma coisa que eu acho que é legal é quem está pensando já numa segunda casa, metas, né? Então você tem que ter claro, específicos metas. Né? A primeira meta é a meta de vendas, né? Mas existem outras metas, né? E essas metas podem ser por equipes, né? Então existe a meta de vendas, existe a meta de custos, existe a meta de compras, né? Então todas essas metas vão te ajudar a dar direção para um negócio maior. Então, se você não estiver preparado para atender uma empresa, se você não estiver preparado para ser uma empresa maior, se você crescer, vai dar errado. Né? Então, metas é um negócio desses. E por último, que eu pensei, são as reuniões. Né? Então, os restaurantes não estão acostumados a serem empresas. Né? Então, o que acontece? Vira uma grande família que a gente faz comida e vende, e é isso. E o cara chega lá de manhã, ele sabe que ele tem que baixar as cadeiras que estão em cima das mesas para montar o ambiente para as pessoas ir lá se alimentar e a vida que segue, né? Mas e aí que volta a nossa conversa inicial. Onde você quer chegar? Você está satisfeito com o seu carro? Você está satisfeito com o seu apartamento? Com sua casa? Eu não estou. Né? Então, assim, eu estou lutando para conseguir mais coisas. Portanto, e assim, e que talvez soe um pouco capitalista demais, mas eu quero te fazer uma provocaçãozinha. Você não vai ter aposentadoria. Não sei se você sabe disso. Você não vai ter aposentadoria. Pois é. O FGTS já está todo ferrado. Então, se você não é filho de militar, cara, você tá ferrado. Igual eu não sou, eu tô ferrado. Entendeu? Então, ou você consegue guardar pelo menos 40% do seu salário, ou você já está ferrado. Entendeu? Então você que tá com energia para trabalhar, porra, legal. Mas se você tem filho, você vai dar trabalho pro seu filho. Né? Por quê? Porque lá na frente você não vai ter aposentadoria. Pois é. Então, esse negócio de eu quero um carro melhor, quero um apartamento melhor, é muito mais grave do que somente ter mais conforto. Sim. Tá ligado? Então, assim, se você não guarda hoje 40% do seu salário, lá na frente, daqui 10, 15, 20 anos, você não vai ter aposentadoria. Então, você tem que colocar isso na conta. Tem que colocar isso na conta, sabe? Então, porque quem dera se tivesse comprado Bitcoin antes, né? Agora já era. Pois é, né? Agora já era. E agora já não. Nem sei como é que tá agora, né, com essas guerras, mas enfim. É verdade. Não, o Bitcoin tá bem, tá bem. Acreditamos no Bitcoin. Mas então, Alexandre, a gente sabe que administrar um negócio de food service é complicado, né? É trabalhoso. E o que você indica aí pro cara que já tá com 2 casas? Você acabou de comentar de um caso ali que o cara tinha 5, reduziu para 2. Então, quais são os motivos que faz ele reduzir e o que o cara já tem 2 ali tem que organizar para continuar com essas 2? Então, o primeiro de reduzir, né? Você reduz porque você não tem estrutura administrativa. Essa que é a real. Sabe? Você não tem estrutura administrativa. Então, quando você sai de uma casa para 2, você está jogando outro jogo. Não é o dobro. Não é o dobro de complexidade, é muito mais. Você já está jogando outro jogo. Então, você tem que ter estrutura administrativa. Por isso que você precisa encolher, montar a fundação para daí crescer. Então, o que significa montar a fundação? Ter um financeiro competente que te entrega relatórios, ter reuniões semanais com seus indicadores, ter um setor de compras adequado, ter indicadores dos setores operacionais. Né? Então, se você não tiver isso, você vai ter que encolher, então não vai dar certo. Né? Se você já tem 2 casas, está pensando em crescer mais ainda, a primeira coisa é que você vai precisar de pessoas competentes e treinar essas pessoas. E isso é muito difícil. Para mim, esse é o maior desafio. Né? Encontrar pessoas que possam te substituir. E qual que é a melhor maneira de fazer isso? É no dia a dia. Então, é você colocar a gente para trabalhar
observar o comportamento delas e treinando elas para se tornarem bons gerentes, e aí colocar eles no lugar de gerentes e se afastar. E começar a controlar o gerente e não a operação, né? Então é uma cadeia, é uma hierarquia, né? Normal, um fluxograma, tem outro nome, não é fluxograma. É uma hierarquia. É uma hierarquia, né? Então, vai ter você lá em cima, vai ter os seus gerentes, e embaixo vai ter a operação. Então, o dono, ele não fala com o garçom, ele fala com o gerente. Se o garçom é ruim, é porque o gerente não fez o trabalho dele. Porque ele tem poder de demissão e de contratação. Né? Então, quando você começa a procurar essas pessoas, você consegue se afastar. E aí, assim, não tem jeito de não pensar, depois que o negócio chega nesse momento, de você pensar em outros negócios. Né? Porque daí fica fácil. Porque daí você tá organizado, aí você não tá mais pensando porque tem que comprar um produto, tem que conversar com o garçom. E você acaba quebrando também aquele vínculo um pouco de amizade também que você tem com as pessoas, né? Não vou cobrar aquela pessoa, não vou ser um pouco mais duro com aquela pessoa, porque é minha amiga, porque eu conheço, porque não sei o quê. Então, tipo, você tem uma pessoa no meio que você vai cobrar dela e aquela pessoa vai elogiar ou vai cobrar ou vai fazer o que tem que fazer, né? Sim, sim. É profissional, né? É. Só um desvio de rota, rapidinho, tá? Uma coisa que eu acho besteira, que eu vejo muito dono fazendo, é não elogiar os funcionários. Eu acho uma besteira tão grande. Sabe? Eu já volto aqui no nosso segundo. É só um detalhe. Então, assim, se você é dono de restaurante, você tem que elogiar sempre que você vê uma coisa boa. Sempre. E assim, é um exercício que não é natural para as pessoas. A gente está acostumado a criticar mais que elogiar. Então, você tem que fazer um exercício de elogiar de propósito, cara. Sabe? E aí, mas ele vai ficar folgado e vai pedir aumento. Negativo. Se ele fizer isso, é porque você está fazendo errado. Entendeu? E assim, a importância de você elogiar é para quando você for dar bronca. Entendeu? Porque senão sempre é bronca. Você tanto faz. Mas, E o chefe que é chato daí. a chefe é chato. Então, elogia. O cara fez um negócio legal. Mano, obrigado, cara. É isso que a gente precisa, a gente tá no caminho certo. Por isso que eu te contratei, eu gosto de você aqui. Tá ligado? E aí, quando o cara fizer cagada, você senta, então, mano, não tá rolando. O que é isso? Sabe? Então, só um desvio de rota, porque eu acho pra você poder pensar aí, tá? Eu Bom, acho que é bem nessa pegada mesmo, né? Qualquer empresa, na verdade, né? Eu acho que tem que saber elogiar, também tem que saber cobrar, e isso não é diferente dentro de um restaurante, dentro de um delivery, né? sim, sim. Então tá. Então vamos voltar para nossa. O cara tem 2 casas, né? Então ele está querendo crescer. Então, primeira coisa, vai ter que treinar as pessoas. E aí vem esse pensamento, essa filosofia de negócios, de processos. Procurar maneiras de tornar mais lógica e clara a forma de trabalho. Então, como se abre uma casa? Cara, eu abro essa porta, aquela janela tem que estar aberta, essa luz, aquele ar-condicionado, a música tem que estar na playlist X, né? A abertura do caixa tem que acontecer. O início da operação já tem que ter 20 hambúrgueres na bolinha, pronto, nesse local, né? Quando você começa a ter esses pensamentos de processo, fica mais fácil de você pensar no crescimento, porque não necessariamente vai depender das pessoas, mas vai depender do processo. Até porque as pessoas saem, as pessoas morrem, né? As coisas acontecem, né? As pessoas criam concorrência. Então, se você está pensando em crescimento, você tem que pensar na necessidade desse processo, né? A estrutura financeira fica na ponta, sabe? Por isso, eu acho que por isso é muito comum em grandes empresas que o financeiro se torne presidente do negócio, porque o financeiro tem uma visão privilegiada do negócio. Ele consegue ver tudo, ele consegue ver pelos números. Então, quando eu pego e faço a controladoria de um restaurante, eu sei tudo o que está acontecendo. Mas eu não preciso, tanto que eu controlo empresas à distância. Tipo, eu sou de Londrina e eu tenho clientes em Itajaí. Sabe, já tive clientes no Rio de Janeiro. Então, por quê? Porque olhando o número, eu sei o que está acontecendo. E quando o número não bate, eu começo a questionar todo mundo. Uma hora eu acho. Uma hora eu acho. Eu tenho uma visão privilegiada. Então, se você tem você está pensando em crescimento realmente, você precisa ter um financeiro muito, muito bem feitinho. Né? Por quê? Primeiro, porque a gente está atrás de dinheiro também, né? Porque a gente quer ir para a praia, porque a gente precisa guardar 40% do nosso salário. E porque você não estará fisicamente.
né? E por mais que você confie nas pessoas, os negócios ficam grandes demais e escapa as mãos. Né? Então eu não consigo ver o estoque, eu não consigo mais ver os atendimentos, eu não consigo mais ver a entrega do delivery. Isso começa a escapar. E o financeiro vai apontando. Né? Então fica mais fácil da gente encontrando os problemas, você vai cercando todos os problemas de indicadores e você vai acompanhando. Né? Então, porque eu tô com a metáfora do trilho do trem na cabeça, né? A gente se mantém no trilho, mas isso não é uma boa metáfora, porque na verdade não é um trem num trilho, tá ligado? É um cara sozinho em cima do camelo no deserto. Né? Então ele até pode tentar se localizar pelo sol, mas é muito genérico, né? Muito melhor uma bússola, um GPS. Né? Então, eu quero chegar do outro lado do Saara. O que eu tenho que fazer? Então, o GPS ele vai apontando, e é mais ou menos o que se faz numa estrutura financeira. Vamos mais para a direita? Vamos mais para a esquerda? Vamos esperar um pouquinho? Vamos avançar mais 2 dias? Sabe? Esse direcionamento faz você sair do Saara. Né? Se não, só deixar. Inclusive, né? Nossa, você tem que me falar no tempo, senão eu fico contando história. Não, pode contar. Tá bem interessante essa história. Os caras fizeram umas pesquisas de pessoas perdidas no deserto. Né? Os caras descobrem que o pessoal morre no deserto andando em círculos. Você acredita? Porque naturalmente, né, fisiologicamente, uma perna nossa é maior do que a outra, tá ligado? Um pouquinho. Só que ao longo de dias caminhando, você tende a caminhar em círculos. Tá ligado? Nossa. E a galera começa a caminhar em círculos e morre. Só que são círculos gigantes, mas caminha em círculos. E outra, as dunas vão se movendo, então você morre. Você perde senso de localização. E a mesma coisa num controle, numa gestão numa empresa, né? Se você não tem aonde se guiar, você vai ficar andando em círculos e nunca vai sair do lugar, né? Exato. Você vai seguindo seu coração. E isso é horrível. Eu acabei de tirar um lanche do cliente meu, que ele falou, mano, doeu sair esse lanche, porque eu gosto tanto dele. Mas não vende, é caro. E aí? Você escolhe, cara, o que você quer? Você quer que eu acerte a empresa ou não quer? Mas é isso aí. Então assim, uma empresa muito grande não tem o privilégio de cometer esses errinhos, sabe? Quando uma empresa é pequena, eu acho que é mais fácil acertar, sabe? O cara tá vendo que tá indo muita carne, ele é pequeno, mas quando um negócio, você já tem 2 casas, tá pensando na terceira, puta, você já tem que ter outra estrutura. E de novo as metas, né? Meta de vendas, meta de compras, meta de atendimento, pesquisa de mercado, um negócio que não se faz, mas deveria ser feito. Uma coisa que eu nem comentei, mas seria legal, se você quer crescer, você começar a avaliar a concorrência. Né? Então, nesse cliente aí que tinha 5 unidades, o cara não conhecia as principais pizzarias da cidade. Cara, uma pizza custa R$30. Custava, né? Hoje em dia é mais caro. Hoje tá um pouquinho mais. Seja 50, R$80, que seja. Mano, R$80 pra você conhecer. Mano, você tem que conhecer seus concorrentes, você tem que conhecer as pizzarias, você tem que conhecer os hambúrgueres, você tem que viajar para São Paulo para ver como que é feito lá. Pô, eu fui para São Paulo recentemente, fiquei no hotel. E a gente não podia sair do hotel por uma série de questões, e a gente pediu comida. Eu nunca vi delivery rápido que nem cara, inacreditável. Inacreditável como entrega rápido, como os entregadores eram simpáticos, como as embalagens eram bem feitas. E todos, teve um, puto, devia ter fotografado. Teve um que imprimiu o nome da minha esposa no folhetinho. Imprimiu na hora, cara. Mano, olha o cuidado. Pois é. Sabe? Então, assim, se você não avalia a concorrência, talvez você esteja perdendo pequenas oportunidades. E é tão fácil avaliar a concorrência. E às vezes são oportunidades que são detalhes, né? Coisinhas, qualquer detalhezinho que nem colocar um nome, entregar Às vezes tu pega um pedido, tem lá, chega um cupomzinho, tudo engordurado, tudo rasurado, né? Entrega um negócio bonito pro cliente, né? Mostra que você se importe com o cliente, né? Sim. E faz diferença. Isso faz diferença. Assim, eu fiquei impressionado, assim. E tanto que a gente ficou no hotel e não tinha interfone, tá ligado? Não tinha o telefone. Então eu tinha que ficar meio de olho para descer. E chegava muito rápido. Eu falei, nossa, já chegou. Eu já descia correndo, então o cara tava lá. Meu, muito rápido, muito rápido. Fiquei de cara. É uma coisa que... como o caminho da nossa conversa. A gente começou lá atrás falando que o cara, se ele tivesse vendas, estava beleza. Né? Se ele fechamento do caixa. Depois a gente passou para pensar um pouquinho mais de estrutura e um fluxo de caixa. Agora, a gente já está falando de uma empresa grande.
Sabe, a gente já está falando por exemplo, no sistema SysChef, o cara já tem que ter todos os módulos, ele tem que baixar todas as notas. A conciliação bancária tem que ser impecável. Né? Não pode errar mais dessas coisas. Você quer. É foda falar isso. Mas essa é a verdade. Entendeu? Mas nesse curso meu aí, eu falo que a gente tem que desafiar 3 demônios. O primeiro deles é lidar com números. Mas eu não gosto de lidar com números. Eu sou um cozinheiro, o master cozinheiro do planeta. Não interessa. Simples assim. Eu quero crescer meu negócio. Bem-vindo à realidade. Você vai ter que lidar com números, cara. Você vai ter que lidar com números. Ou você vai ter que contratar alguém muito competente que faça isso. E confiável. Mas Entendeu? daí também contratar, ou o cara vai contratar essa pessoa pro resto da vida da empresa dele, né? Porque normalmente o cara contrata um consultor, que deve ser o que acontece contigo aí. Contrata, você vai lá, organiza e depois fala, agora tá tudo pronto, agora não preciso mais do consultor. Sim. E daí ele vira uma bagunça de novo, né? Porque... Sim. É por isso que eu criei esse meu terceiro produto, que é a controladoria. Porque... e aí, de novo, vem com o objetivo do cara, assim, onde você quer chegar. Se ele quer ficar daquele tamanhinho, ele consegue tocar. Mas se ele quer crescer, sem o conhecimento que eu tenho, né, tipo, eu tenho MBA em finanças, eu tenho mais 2 aperfeiçoamentos em finanças, eu tenho pós em estatística, tá ligado? Eu tenho MBA em marketing. Eu sou muito especializado para a área administrativa. Para o cara conseguir fazer o que eu faço, ele vai tomar muito tempo. E é mais fácil ele ganhar dinheiro me contratando e gastando dinheiro e pensando no modelo de negócios, no propósito que ele quer entregar, sabe, numa inovação de produto, numa inovação de atendimento, do que ele ficar tentando aprender Excel. Sim. Manja? Então, assim, quando a gente começa a pensar em terceiras, quartas casas, você tem que começar a pensar na contratação de gente muito especializada. Entendeu? Como eu sou especializado em finanças, assim como deve ter gente especializada em atendimento, assim como tem gente especializada em logística. Tá ligado? Então, e aí você tem que colocar na balança onde você quer chegar, entendeu? E eu vou te falar assim, teve um cliente meu, que, numa época ruim, eu falei, eu preciso diminuir o seu salário. Preciso diminuir o seu salário, cara. Não faz sentido você ganhar o que você ganha e a gente pegando empréstimo. Foi o que aconteceu, eu diminuí o salário dele. E aí as coisas começaram a encaixar. Aí eu peguei e falei pra ele, ele falou pra mim, vou conseguir gastar menos esse mês, cara. Eu falei, mano, é isso aí, vamos pra cima, o bagulho vai rodar, é nóis. Daí eu falei pra ele assim, eu prometo pra você, cara, se você diminuir o seu salário e as vendas continuarem do jeito que estão e a gente controlando o custo, daqui 3 meses eu vou te pagar muito mais dinheiro. Muito mais do que essa economia que a gente tá fazendo agora. Eu só preciso de segurança pra gente poder caminhar tranquilo aqui, sabe? Não chegou ainda, mas eu garanto pra você que a gente vai pagar um belo de uma divisão de lucro pra eles. Então, assim, eu dou mais dinheiro, tá ligado? Então, mas é que é aquele negócio, né? Gastar agora, mas gastar certo, para daí você ter um resultado, né? Então, às vezes, a gente vê que muitos contratam cursos online e não sei o quê, mas que vai depender do cara tá lá analisando os números e tomando as decisões. Sim. E ele, querendo ou não, ele vai tomar a decisão mais baseado pela emoção do que pela razão, né? Então, uma pessoa de fora lá tomando a decisão, ajudando ou apresentando os números, vai ser pela razão e não pela emoção, né? Outra conversa, né? Tipo, eu dei uma bronca num dono nesses tempos porque o cara não liberou o flyer que vai no pacotinho do negócio por causa do tamanho. Aí a moça do marketing falou assim, eu tô esperando, já tem uma semana, mas não foi liberado, falta aprovar o tamanho. Eu falei, pessoal, a gente não tem uma semana. A gente não tem uma semana. Libera isso, pelo amor de Deus, libera isso, tá? Olha lá agora, libera isso. Eu preciso desse flyer dentro do pacotinho, porque eu preciso diminuir a venda do iFood. Mano. E aí, assim, eu tenho o poder de fazer isso, como consultor. A maior parte dos funcionários não tem. Sim. Quem que vai se colocar em risco e dando bronca no chefe? Eu dou bronca em todo mundo. Nossa, eu já briguei com tanto chefe. Nossa senhora. Eu acho que os caras estão até acostumados. Uma vez, eu tô negociando um contrato agora, eu fiz uma apresentação muito dura com os investidores. Assim, vocês montaram um negócio, vocês gastaram muito dinheiro, tá? E para vocês recuperarem isso, vai tomar bastante tempo. Tá? Não faz sentido. Não faz sentido. Preciso que vocês se organizem. Daí eu comecei a falar dos controles e tal, e um dos controles era o controle de produção.
A gente precisa de um controle de produção para saber que a gente não está errando ou não. Aí a gerente falou assim, quem que vai fazer? Eu falei, não sei, alguém tem que fazer. Eu vou fazer. Eu falei, não, se você fizer, você não está fazendo o seu trabalho. Cara, negócio milionário. Se você fizer, você não está fazendo o seu trabalho. O seu trabalho de gerente não é fazer lançamento em sistema. O seu é fazer esse nosso negócio inteiro rodar. Se você estiver lançando, o que você está fazendo errado você está com o financeiro errado. Você joga na mão do financeiro, o cara resolve isso aí. Ou na cozinha, sei lá, alguém, entendeu? E isso tem que estar feito, bem feito. Porque se o pessoal não faz, se demite ela, contrata outra. É ter pessoas certas no lugar certo, né? Sim. Capacitadas, né, no caso. Né? É difícil gente especialista, é bem difícil. É difícil. Um detalhe desse caminho que a gente fez, que é uma... Não é exceção, mas assim, um outro caminho, né? Então a gente falou do cara começando, no meio e agora um pouco mais avançado. É quando o cara começa grande. Se você está montando um negócio já grande, você pula todas essas etapas e vem para essa última. Entendeu? Pô, mas eu nunca tive um restaurante, eu preciso mesmo de um financeiro e um controller? Sim. Que dúvida, né? Amigo, então, mas daí o cara coloca ali, digamos, milhões para abrir uma casa, ou centenas de reais ali. E se ele pula essas etapas, quando o cara começa lá, só recapitulando, começa pequeno, o cara erra pequeno, né? O tombo dele é menor. Agora o cara começa grande, quando ele vai ver, tipo, meu Deus, já tá fechando as portas, né? Se ele não tem um controle. Sim. Recentemente abriu e fechou uma casa aqui em Londrina em 3 meses. Nossa. Não deu tempo, eu queria conhecer, não deu tempo. É complicado, né? Quando investe-se muito, quando você investe muito e a expectativa de retorno é muito alta, só que aí é aquela no início da nossa conversa, você vai errar o cardápio, você vai errar o atendimento, você vai errar as compras, você vai errar o gerente, você vai errar tudo. Então é bom você responder o mais rápido possível. Desse cliente que está abrindo grande demais, eu falei para eles, vocês vão ter que contratar experiência, porque vocês não têm. Entendeu? Então, importa a experiência. Então, eu sou a parte financeira, eu sei fazer isso aqui financeiro. Entendeu? Se você coloca isso aqui na minha mão, eu consigo implantar tudo, ver o custo e já começar a sair dos indicadores. Porque se o cara erra um mês, ele já está ferrado. Ele abriu, final dia 31, ele errou, ele já ferrou. É verdade. Tá ligado? Então, assim, se você está vendo isso aí, se você já for grande, esquece tudo que a gente falou antes. Você tem que vir direto para contratar a gente que sabe o que está fazendo. Entendeu? Rezar para achar gente competente que não vai te enganar, né? E começar a trabalhar profissional de bate-pronto. Não dá. Pô, tipo, passou dos 800 mil de investimento, 500 mil de investimento, cara, você já está em outro jogo. Tá em outro jogo. Alexandre, mas já estamos aí com 1 hora de conversa aí. Falei, passou voando, parecia 15 minutos. Então, cara, queria agradecer mesmo a tua disponibilidade e o teu tempo, né? Acredito que essas dicas e essa nossa conversa aí, cara, vai agregar e vai abrir muito o caminho, o olhar dos donos de restaurantes, né? E queria deixar um tempinho para você apresentar o teu curso aí, como é que vai funcionar e ter um desconto pra gente, como é que funciona aí? Assim, de bate-pronto? Não chama pro cinema nem nada, tá bom. Então tá, o meu curso eu tinha um outro curso de finanças para restaurante. Ele estava ficando muito grande. O que aconteceu? Muita gente vem atrás de mim procurando ajuda, só que já num momento ruim da empresa. Né? Então, o consultor financeiro está acostumado a lidar com empresas já em crise. Então, eu montei um curso de finanças para restaurantes em crise. Então, se o seu restaurante está beleza, está ok, não é um curso para você. É um curso para quem já está ruim. Para quem já está atrasando o fornecedor, para quem já está pegando empréstimo para pagar folha, para onde já está capenga o negócio, eu não sei se eu vou sobreviver ou não. Né? Então, o curso eu separei em 3 fases. Né? Então, da onde que veio o problema, né? Então, da onde nasceu o problema. Então, você tem que analisar, porque se você não corrigir a fonte do problema, as causas do problema, você não consegue sair dele. Depois, confunda o buraco. Então, quando a gente entra num problema, numa situação de estresse financeiro muito grave, talvez não tenha saída. Isso é um negócio que a gente tem que enfrentar de cara, de frente, de peito aberto e analisar isso. E por fim, que é a escada, que eu chamei a escada de saída.
que é montar o plano para a gente começar a sair disso. Então, esses 3 pontos. Né? Então, o motivo dos problemas, quão fundo o buraco e a montagem do plano. Né? Então, o curso, ele nem tem preço ainda. Tá? Não, mas a hora que sair, então, você me manda e a gente faz um trabalho em conjunto aí também, porque a gente, diariamente, a gente vê restaurantes com dificuldade que tá, e qualquer forma que a gente puder ajudar esses restaurantes, né, a melhorar o processo, a voltar a ganhar dinheiro para o cara poder ir pra uma praia, poder tirar umas férias, a gente faz de tudo aqui para que isso aconteça, né? Então, Lógico. a hora que você tiver os valores, tiver o que passar pra gente, manda aí que a gente vai fazer um trabalho em cima aí. Mas eu só vou pedir um favor, por favor, entre no Instagram, né, Shimada Consultor, e lá tem um link para você, falar que você está com interesse no curso. Porque a primeira turma vai ser especial. Então, certamente vai ter desconto. Eu estou pensando nos negócios bem legais, talvez algum processo de mentoria. Então, a primeira turma vai ser diferente. Então, entra lá no meu Instagram. No meu link da bio tá um formulário para você colocar lá o seu interesse, seu e-mail. E aí eu vou te deixando informado. Eu acho que eu lanço um mês e meio. Legal. Então, pessoal, para quem está assistindo aí, muito obrigado pela presença aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer pergunta, deixem nos comentários aí. A gente vai respondendo depois pelo Instagram, pelas redes sociais, e a gente vai enviando essas respostas aí. Alexandre, muito obrigado mais uma vez aí pela presença aí. E a hora que tiver qualquer coisa, manda pra gente aí, que a gente quer ser um parceiro top aí teu. Show. Vou precisar de ajuda. Muito obrigado, pessoal. Manda aí, fica à vontade, tem meu Instagram, manda para mim se tiver algumas dúvidas também. É legal porque eu posso responder também, já me ajuda a ajudar vocês. Né? E tem esse chefe, obrigado, né, Ronê? Cara, a gente trabalha tanto tempo junto. Cara, sistema muito bom, continuo gostando muito desse chefe e vamos para cima. Valeu, Shimada. Um abraço, até mais. Valeu, pessoal. Obrigado. Fechou aí, ó.